Autoconfiança. Esse é o segundo vídeo da nossa série a respeito de autoconfiança, onde eu trago dicas práticas, onde a gente reflete junto aqui como que você pode desenvolver a sua autoconfiança e, consequentemente, se tornar uma pessoa mais segura. Eu sou a psicóloga Andréia Marinho, fica comigo nesse vídeo e vamos receber aí todas essas orientações. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho mais como que essa autoconfiança ela é desenvolvida. Bom, é um ciclo que, sendo bem alimentado, ele tende a se perpetuar. Você pode ver que pessoas autoconfiantes, elas são cada vez mais seguras e as pessoas inseguras são cada vez mais inseguras. E por que que isso acontece? Bom, na medida em que nós nos expomos a algumas experiências, ou seja, na medida em que nós vivenciamos experiências e nós reforçamos isso positivamente na nossa mente, a tendência é que a gente goste daquilo, daquela sensação, ainda que muitas vezes seja uma sensação de aventura, de risco, a pessoa espera ter o mesmo resultado e aí ela vai perpetuando esse ciclo. Ela tende a estar mais engajada para fazer aquilo novamente, alcançar os mesmos resultados ou até mesmo resultados ainda melhores. E o contrário também é verdadeiro, no sentido de que quando a pessoa tem uma experiência ruim, uma vivência ruim e ela significa isso de maneira negativa, ela tende a se esconder, a se afastar de qualquer situação que se assemelhe àquela sensação desagradável que ela viveu. Agora, no nível positivo, eu gosto muito, outro dia eu escutei, na verdade, o relato de um grande empreendedor brasileiro da escola de idiomas WhatsApp, que é o Flávio Augusto. Ele faz um relato muito bacana, que ele disse que a primeira vez que ele estava diante de uma plateia e ao se apresentar o conteúdo dele, ele foi aplaudido. E gerou nele uma satisfação tão agradável, tão grande, que o pensamento dele foi: como isso daqui é bom, como eu queria que os meus pais estivessem aqui para ver o que está acontecendo, as pessoas me aplaudindo, ver o meu sucesso, o meu reconhecimento, como eu gostaria que a minha namorada estivesse aqui para ver o que está acontecendo. E a tendência, né, nesse caso, é de que ele ficasse cada vez mais interessado em se apresentar. Né? Foi uma validação de que ele era um bom apresentador, de que ele era um bom palestrante, e tudo bem se ele sentisse medo em algum momento de ter que ir à frente de tantas pessoas se pronunciar, porque haveria uma recompensa depois, né? Que é o reconhecimento profissional. Então, é exatamente assim que a gente aprende. Agora, onde que mora o problema? André, você fala que a gente precisa se expor para ter autoconfiança, mas eu tenho tanto medo que eu não consigo me expor. Gente, toda situação de crescimento pessoal, profissional, de desenvolvimento, ela exige que a gente se esforce, que a gente se dedique, que a gente se exponha e exige até algumas dores no meio do caminho. Falar para você ir lá, para você enfrentar os seus medos, não significa que não vai doer, mas significa que você vai se superar a cada dia. Eu gosto de pensar num exemplo prático de uma criança, né? Um bebê, a criança ali ainda é um bebê e quando ela começa a andar, o que acontece? Não sei se você já vivenciou na sua família, já encontrou alguém, se você tem filhos e já viu isso. A criança, quando ela começa a andar, primeiro ela começa a engatinhar e aí ela vai ganhando autoconfiança até que ela fica de pé. E depois ela começa a dar os primeiros passinhos. Algumas crianças são aceleradas. O meu terceiro filho foi assim, ele não queria andar, ele queria correr. E não importava se ele caía no meio do caminho, ele levantava numa alegria tão grande e continuava. Então, uma criança, ainda que ela se machuque, ainda que ela caia, ela vai insistir. Por quê? Porque ela tem um objetivo que ela já está enxergando, né? Ela quer andar, ela quer aquela sensação de independência, de aventura, né? Então ela vai lá e ela se arrisca. Ela não se preocupa com a opinião das outras pessoas, ela somente faz. E olha que interessante, porque todo mundo apoia uma criança, não é mesmo? Vai lá, você consegue, aplaude, estica as mãos, vem só mais um pouquinho.
E assim também é na nossa vida. É claro que nós vamos encontrar pessoas que vão nos colocar para baixo, que vão falar, não, desiste, realmente é muito difícil. Ai, se tá sendo difícil, por que você não escolhe outra profissão? Ai, por que você não muda o seu caminho? Mas a gente também vai encontrar pessoas que vão nos estender a mão e vão falar, vem, só mais um pouquinho, vai lá, você consegue. Então o que eu quero dizer é, por mais que possa parecer dolorido, por mais que possa parecer difícil, você precisa fazer. E aí fica uma dica, né? Você não precisa pensar no projeto maior, no resultado. Aliás, é importante até que você consiga vislumbrar o resultado final. Se eu vou fazer uma pequena apresentação, eu já vou visualizar que mais pra frente, que daqui um ano, que daqui alguns meses talvez, que eu vou estar muito bem, que eu vou estar confortável me apresentando em público. Essa visualização é bacana, mas você precisa estipular pequenas metas. E aqui vai uma dica que eu considero muito importante, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre 3 características essenciais que compõem essa questão da autoconfiança. Mas, independente da sua área de atuação, né, da área que você queira atacar, é da sua autoimagem, é da questão de eficiência, o que é que você quer enfrentar, qual é o seu medo? Trace pequenas metas, escolha uma coisa, e aqui vai uma dica muito bacana, uma coisa que você já possa fazer dentro de um dia. Né? Faça a lista de tudo aquilo que você considera importante, do passo a passo, para alcançar o seu objetivo final, mas comece hoje. Né? A sua autoconfiança está relacionada com a sua autoestima, então o que você pode fazer nessas 24 horas? É fazer o cabelo, é cortar o cabelo, é fazer a unha, né? É de repente se exercitar, meia hora de caminhada, de exercício físico dentro de casa, uma dança, alguma coisa nesse sentido. É relacionado à autoestima? Ok. É relacionado à sua inclusão social, ao seu relacionamento interpessoal com as outras pessoas. Você acha que é muito introvertido e você precisa se comunicar, criar uma rede de relacionamento maior? Comece com mensagens, né? Você não precisa agendar um encontro com um monte de gente, né? Escolha algumas pessoas na sua vida que você pode se comunicar, que você pode trocar mensagem e tentar se aproximar dessas pessoas aos poucos, pode ser uma só. Né? E aí vem mais uma outra dica, comece a registrar os seus sucessos. Sabe por quê? Porque quando a gente se vê, quando a gente cria uma crença de eu sou, por exemplo, eu sou incapaz de fazer isso, eu sou ineficiente, eu nunca vou conseguir, você precisa combater essa crença. Como? Mostrando para o seu cérebro, mostrando para sua mente, se provando do quanto você é capaz. E a nossa tendência com o tempo, quando a crença é disfuncional, é negativa, a nossa tendência é ficar com uma atenção seletiva naquilo que é negativo. E como que você combate isso? Mudando esse pensamento e mudando o seu foco, sabe? Abrindo assim a sua mente, enxergando, colocando o holofote nas coisas positivas da sua vida. Então pegue um caderninho, né? Gente, para tudo na nossa vida é muito bom a gente registrar as coisas. Então comece a fazer o registro de tudo aquilo que você tem acertado, o registro dos seus méritos, o registro da sua eficiência. Então, você muda a sua crença, como que você muda? A gente não espera que você mude de uma crença de eu sou ineficiente para eu sou eficiente, tá? Fica difícil a gente mudar dessa forma, mas você pode mudar a sua crença, o seu pensamento de eu sou ineficiente para eu sou capaz de me tornar eficiente. Ou seja, você é capaz de alcançar aquilo que você quer. E uma maneira de você fazer isso é você começar a reforçar o seu cérebro positivamente e todos os dias. Então, dentro de 24 horas, você já vai ter o registro de algo eficiente que você fez, de um passo que você deu em direção à sua autoestima, porque tá tudo muito relacionado. Como eu disse, eu vou abordar esse tema no próximo vídeo, porque nesse vídeo, para que não fique muito amplo, eu gostaria de trazer outros conteúdos. Tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito, que diz assim: se você acredita que você pode ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma você está certo. E o que essa frase faz com a gente? Se a gente acredita que a gente pode, a gente vai ter uma ação. Se a gente acredita que a gente não pode, a gente não vai fazer nada. E o pior de tudo é que se a gente não faz nada, a gente perpetua o ciclo negativo.
Se eu tenho medo de ir lá e falar em público, por exemplo, eu não falo em público, cada vez mais eu reforço aquele pensamento de que eu não sou capaz de falar em público. Eu sou uma pessoa ineficiente para falar em público. Então nós precisamos quebrar esse ciclo e com essas pequenas ações. É colocando a meta de fazer, é colocando a meta de iniciar em 24 horas e aí você estipula um prazo que seja possível para você. Não coloque metas impossíveis para você. Não coloque metas que você ainda não está pronto. Faça o passo a passo. Porque se a gente coloca metas que a gente já sabe que não é possível, por exemplo, me apresentar, né, ministrar uma palestra daqui 10 dias. E não tem nenhuma palestra para eu ministrar, então eu estou fadada ao fracasso. E aí, quando chegar o prazo de 10 dias e eu não tiver ministrado essa palestra, o meu cérebro vai entender, viu? Você não é capaz de ministrar uma palestra. Então, por isso que a gente precisa colocar metas que a gente consegue atingir, que a gente consegue alcançar. Faça isso. Eu gosto muito de pensar o seguinte: os seus resultados, eles são proporcionais ao seu esforço, à sua dedicação. Então, se você se empenha, se você se dedica, você vai alcançar resultados muito bons. Agora, se você desiste no meio do caminho, se você fala, eu quero, mas você não põe energia, você não faz, você não vai lá e você não tem uma ação em cima, você não vai alcançar resultados diferentes. Eu quero muito que você alcance resultados positivos, diferentes. Eu já fui uma pessoa muito insegura. E essa segurança, ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Até porque, muitas vezes, a gente acredita que é seguro e, de repente, a gente vive uma experiência negativa, um olhar de recriminação, uma palavra de alguém, uma frase de alguém, e a gente guarda aquilo e a gente se retrai, a gente se afasta e a gente muda o foco. Gente, entendam uma coisa, críticas vocês vão sempre receber, sempre virão críticas, olhares críticos sempre vão aparecer. Então você precisa mudar o foco, assim como eu disse. Coloque o seu foco nos seus resultados, coloque o foco no positivo, nas pessoas que te impulsionam e não nas pessoas que te criticam, não naquilo que você ainda tem a melhorar, né? Porque todos nós temos coisas para melhorar. E assim você vai alcançar resultados diferentes e vai começar. O que eu quero com esse vídeo é, André, você espera que eu me torne uma pessoa autoconfiante com esse vídeo? Não exatamente, não nesse momento, mas eu quero que você dê o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais autoconfiante. Isso sim, eu sei que é possível se você implementar aí no seu dia a dia essas duas dicas que eu trouxe aqui, ok? Bom, pessoal, desejo boa sorte, desejo muita motivação para que você se engaje no seu processo, no seu comprometimento com você mesmo de se tornar uma pessoa mais segura. Desejo aí um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, vídeo 3 sobre autoconfiança. Até lá!